A tradução e dublagem foram feitas por Haim Binyamin, utilizando IA. Tradução: Pri Etz Chaim, Portão da Oração. Introdução. O primeiro portão, o Portão da Oração, dividido em 6 capítulos. Nele é explicada a ideia de elevar as orações dos dias de semana, a necessidade da oração e suas ideias, conforme explicado nos capítulos. Concernente à oração. Toda a oração está no mundo de Asiá, que é Malchut de Asiá. Como está escrito, oração do pobre quando ele se desfalece. E ela é a Malchut pobre e necessitada que pede e ora a Zeiran Pain, seu marido, para que ele lhe dê o que lhe falta. E o sinal é, e eu sou oração, pois eu é a Malchut. Portanto, toda a linguagem de oração na Torá é mencionada na linguagem de derramamento da alma, que é ou o aspecto de Malchut em Atzilut, ou o mundo de Asiá, pois ambos são chamados de alma. E sobre isso diz a Escritura: E derramarei minha alma diante de Hashem, e muitos similares. Ensinamento do mestre sobre as raízes dos costumes que diferem entre Ashkenazim, Sefaradim, catalães, italianos e similares que possuem costumes antigos próprios nas ordens de oração. Meu mestre costumava dizer que há 12 portões no firmamento, correspondentes às 12 tribos, e cada um tem sua oração elevada através de um portão específico, e estes são os portões mencionados no final do livro de Ezequiel. E ele disse que certamente os portões e os caminhos dos portões não eram iguais, e cada um difere do outro, portanto também as orações são diferentes. Por isso, cada pessoa deve manter o costume de sua oração, pois quem sabe se ela é daquela tribo, e sua oração só sobe através daquele portão. Meu mestre não desejava nenhum piyut ou poema daqueles compostos pelos posteriores, apenas daqueles compostos pelos primeiros, como a oração de Rabi Akiva, Rabi Ismael, Rabi Elazar ben Arak, Rabi Elazar Hakalir e similares, que foram estabelecidos segundo o caminho da verdade. Mas estes posteriores que não conheciam o caminho da Kabbalah, não sabem o que estão dizendo e erram na ordem de suas palavras, sem conhecimento algum, e ele não os recitava de forma alguma. Ensinamento do mestre sobre o anjo da oração. Saiba que há um anjo designado sobre a oração, e ele a eleva para o alto naquele momento, com o poder do nome com o qual o santo, bendito seja ele, construiu os mundos. E para cada mundo há uma jornada de 500 anos, e em um momento ele percorre todos eles. E sobre estes anjos foi dito: E seus pés eram pés retos, pois as letras têm o valor de 515. E eis que oração tem o mesmo valor numérico. E este é o segredo de Moisés. E supliquei a Hashem naquele momento, isto é, porque naquele momento elevam a oração 500 anos de caminhada. Dos companheiros, as 3 orações diárias. Disseram nossos sábios que a oração da manhã está no segredo do leão, e foi estabelecida por Abraão, nosso pai, como está escrito. E Abraão levantou-se cedo pela manhã, e está escrito, e chamou o nome daquele lugar Hashem Iré. A oração da tarde está no segredo do boi, e foi estabelecida por Isaac, que alude a ele que estendeu seu pescoço sobre o altar, para ser abatido como um boi, e este é o segredo do julgamento. A oração da noite está no segredo da águia, que paira sobre seus filhotes, assim como Jacó na criação de seus filhos. E a pessoa que ora todos os dias, corrige as 4 pernas da Merkavá. E se não tem intenção, há contra estes 3 outros. E eles são cão, falcão, burro, cascas, forças impuras. E sobre isso disse Salomão: Teus olhos olharão para a frente. Advertiu a pessoa quando está orando, que tenha a intenção de que sua oração seja aceita com intenção recebida, para que ofereça todos os dias sua oração no lugar do sacrifício, e tema para que não a capturem as 3 cascas mencionadas acima. E se você temer destes, e tiver intenção como dito, com isso, e tuas pálpebras olharão diretamente diante de ti. Texto místico cabalístico do Pri Etz Chaim, do Rabi Chaim Vital, discípulo do Arizal.